Bom, então, estamos aqui começando o nosso encontro de hoje, né, dia 10 de dezembro de 2020, da disciplina Números na Educação Básica, e o assunto da aula de hoje é a BNCC, letramento matemático e numeramento, né, que foram as leituras que nós fizemos na última semana, nas últimas semanas. E a minha intenção em começar a disciplina discutindo esses pontos é para a gente olhar uma abordagem mais ampla, né, a respeito do assunto da disciplina, que são os números, né, na educação básica, as operações. Então, perceber como que um documento oficial trata esse assunto e também colocar em discussão outras abordagens teóricas, né, sobre a questão do numeramento no caso, para a gente conseguir colocar em diálogo, né, essas diferentes maneiras de compreender como o assunto números pode ser tratado, pode ser considerado no ensino fundamental, no ensino médio, tá certo? Então, a gente já estava debatendo lá nos fóruns, né, a participação intensa, foi bem bacana, né, a discussão está quente desde semana passada sobre esse assunto, e aí eu quero começar hoje ouvindo vocês, né? Dando destaque, comentando sobre o que ficou de mais importante para vocês nessas discussões. Então, fiquem à vontade. Eu queria falar que o que está tendo nas discussões, só tipo, o que mais passou na minha cabeça durante as discussões, durante as leituras, foi. É tão um pouco difícil de explicar. É que a matéria está indo realmente no sentido eu, que eu imaginava que ela iria, tipo. Porque quando você vai entrar num curso chama Números na escola básica, números é um negócio meio abstrato, né? O que eu fiquei pensando foi, pô, eu quero aprender sobre, por exemplo, como construir a ideia numérica na cabeça de um aluno, como que eu vou fazer essa construção, como que diversas pessoas interpretam a construção numérica, como a relação entre números, e é um pouco do que a gente viu em letramento e numeramento, né? Até da segunda pergunta que você fez ali da primeira atividade sobre a definição do PISA, fala muito disso. Então, essas primeiras atividades e as leituras que eu fiz eu achei interessantes. Eu achei porque estão indo num rumo aí que eu entrei na matéria interessado em aprender. Então, são os comentários que eu tenho fazer inicialmente aí, fora os que eu já fiz no fórum, nas participações que a gente fez ali, são os comentários que eu tenho sobre o que foi trabalhado até o momento. E sobre o conteúdo dos textos, Gabriel, o que você tem que comentar? Gabriel e todos, né? É. Então, o conteúdo do segundo texto, do texto consciente da atividade essa semana, esqueci o nome das autoras, Ferreira e Fonseca, se não me engano, eu achei mais interessante, até por uma coisa pessoal, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade com conceitos mais abstratos. Eu gosto quando os textos que eu leio, por exemplo, têm exemplos práticos, como o do artigo que nós lemos. E eu achei uma coisa muito válida, tipo assim, que nos faz levar por pontos, até de onde veio minha pergunta do exercício, né? Que como que a gente nota a relevância da pessoa. Tem um trecho, deixa eu ler minha pergunta aqui, que é um trecho que eu gostei muito do artigo. Eu tenho que achar minha pergunta, né? Só um segundo. Um trecho que eu gostei muito, que eu achei que resumiu muito o que eu pensei sobre a leitura do artigo, que é... Cadê? Aqui. Deixa eu falar. Estão em jogo valores, crenças, estratégias, critérios de avaliação, padrões de comportamento e representação desses alunos e dessas alunas em relação à matemática. Então, foi a parte da leitura que eu achei mais interessante, porque para mim foi uma grande síntese do que o artigo fala.
como que a gente, como professores, tem que adaptar o nosso conhecimento numérico, nossa construção numérica, para se adaptar a esses diversos critérios e como que a gente reconhece isso, erros que podem acontecer, que a gente tem que estar ligados. Tem o caso lá que dá durante o texto, né? Se não tem nada, como que eu posso subtrair um? Então, a maior reflexão que causou em mim essa leitura foi como que eu vou interpretar isso como professor? Como que eu vou saber reconhecer isso como professor? Como é que até como eu já atuo na área de educação matemática há muito tempo, né? Então, como já é uma coisa que passa na minha cabeça há muito tempo. E é como colocar o seu conhecimento matemático no lugar do aluno, né? Como que eu vou enxergar no Minichef? Foi o que eu absorvi mais do artigo que você mandou aí, professor. Jober? Boa noite. Boa noite. Completando o que o Gabriel falou, eu sempre bato na tecla quando eu vou dar aula, né? E com meus colegas na disciplina de estágio eu sempre bati nessa tecla também, que a gente como professor, a gente não tem que simplesmente ser um reprodutor de conteúdo, né? Se você pega a realidade do aluno, o contexto onde ele mora, a vida do aluno, isso tudo faz parte do ser educador, que eu acho que é o que fala muito do Paulo Freire, né? Ele cita o Paulo Freire lá, então ele fala muito do ser educador, né? Não é simplesmente pegar a matéria, é isso, pronto, acabou. E quando ela fala que, tipo, como que eu vou tirar um do nada, é justamente aquilo. Se você pega na vida real, tipo, como é que você tira o um do nada? Meio que fica abstrato, né? Então você tem que absorver essas ideias e atuar dentro do ramo da realidade do seu público, né? E isso influencia muito quando você vai ensinar uma matemática para o aluno. Porque se você traz para a realidade dele, ele consegue entender talvez com maior facilidade do que se você simplesmente jogar algo abstrato. Entendeu? Não adianta nada eu dar uma aula numa escola estadual, tipo, na classe mais baixa de Belo Horizonte e começar a dar exemplos, por exemplo, um menino comeu sushi. Ele nem sabe o que é sushi. Você entende? Agora, se eu troco essa palavra sushi por uma laranja, uma maçã, talvez a realidade dele seja melhor. E ele vai absorver mais fácil. E depois você vai introduzindo novas ideias de realidade para ele, entendeu? Então, eu achei muito legal essa ideia do ser educador do artigo. E ali no caso, né, nem foi o professor que trouxe a realidade das alunas, né, da Regina e da Rosilene, foram elas próprias que trouxeram, né, aquela realidade, né, porque elas fizeram uma leitura da atividade, do exercício ali, no contexto delas, né, se eu não tenho nada, como que eu vou tirar um? Né? Então, elas pensaram o exercício no contexto delas. Então, por isso que a gente não pode falar que está errado ou se está certo, né? Ou melhor, está certo, porque no contexto dela, no contexto que elas pensaram, está certo. E aí depois elas levaram para um outro contexto eu já aprendi na escola que dá para fazer essa conta sim, dá -1, né? Que é o que a Rafaela e a Ação falam, né? Das diferentes lógicas que estão operando ali. Então, dependendo da lógica que você está atuando, que você está pensando naquela situação, a resposta vai ser diferente. Então, estão todas certas, né? Bom, Sinara e depois Camila, por favor. Boa noite. Boa noite, Sinara. Queria comentar um pouquinho sobre o artigo, puxando um pouco aí do que o Joubert falou. No semestre passado, eu fiz Sociologia da Educação, então, no último momento da disciplina, a gente estudou Bourdieu e pegou bem no princípio dele de capital cultural. E eu também tive experiência de 1 ano e meio na turma do EJA. E eu achei interessantíssimo o artigo, porque eu refleti bastante quando eu dava aula para crianças e alunos do ensino médio, como eles assumem a figura do professor como verdade.
e aí deixam de questionar e estão, às vezes, mais interessados nas avaliações mais objetivas e tudo mais. E esse foi um grande dificultador que eu tive quando eu assumi essas turmas do EJA. Devido ao capital cultural deles, eu tive um pouco de dificuldade de contextualizar tudo aquilo que eu estava ensinando e romper ou ressignificar aquilo que eles tinham como verdade. Então, assim, é interessante essa figura do educador e como ela é abstrata, né? Porque isso eu acredito que vai depender dos anos que você vai atuar e tudo mais. E, assim, diferentes anos, diferentes capitais. E quanto mais velho, digamos assim, eu achei um pouco mais complexo. E eu entendi muito bem o que o artigo falou nesse sentido. É isso. Sinara, mas você acha que a intenção ali era romper com esse conhecimento das alunas? Jamais, jamais. Na verdade, não no sentido de romper. Acredito que no sentido de ressignificar mesmo, de talvez não mudar, entendeu? Mas tentar, como que eu posso dizer? Contextualizar de acordo com o que elas viveram e com o que elas não viveram. É um pouco da pergunta que eu respondi. Eu não lembro, não vou me lembrar de quem que foi a pergunta, mas ele questionou justamente isso, se o problema não estaria na forma do professor ensinar, já que a gente assumiu como verdade que números negativos existem. Mas, assim, o uso de números negativos não existe em qualquer contexto, digamos assim. Não é todo mundo que vive isso no cotidiano. Eu dei um exemplo de uma conta bancária. Por exemplo, você pode ficar com a conta negativa, a gente pode entrar no cheque especial, mas quantas pessoas conhecem cheque especial ou sabem da existência disso ou não? Por exemplo, outro exemplo que eu dei, mercado financeiro, de ações e tudo mais, ele oscila, hora fica positivo, hora negativo. Então, para mim, aquilo é natural, mas para as pessoas que estão ali naquela turma, talvez não seja, entendeu? Nesse sentido. E mesmo que a pessoa saiba o que é entrar no cheque especial, quem garante que ela associa isso com um número negativo? Né? Porque quem chama essa coisa de número negativo somos nós que estamos alfabetizados nessa linguagem, né? Dos números, né? Sabemos matematicamente, né? De acordo com a matemática acadêmica, dizer o que é número negativo, o que é número inteiro, o que é número natural, né? E ali aquelas meninas, a gente não sabe qual que é o contexto delas, né? Mas isso no exemplo que elas pensaram, elas falam assim, bom, não tem como eu tirar um de nada, né? Então é uma situação real delas ali. E eu acho que as autoras acabam encaminhando para a importância do diálogo entre essas diferentes matemáticas, né? A matemática do contexto das alunas, a matemática escolar, porque cada uma tem a sua relevância em determinado contexto. Exato. Ali no artigo eu não sei se eu entendi bem e se você vai concordar, mas eu acredito que elas contextualizaram a pergunta, né, a questão, tirar 1 de 0, e depois disso elas relembraram algo que foi ensinado e que elas assumiram como verdade, ponto. Não, igual você falou, não significa que elas realmente tinham um entendimento daquilo, entendeu? Acho que isso foi o que eu absorvi bem do artigo. Uhum. Ok, Sinara. Camila, depois Isadora, depois João Marcos, por favor. Boa noite, vocês conseguem me escutar direitinho? Boa noite, sim, Camila. Sim. Eu não sei se tinha a intenção de relacionar o conteúdo da BNCC com o artigo,
Mas quando eu li a BNCC, eu li aquela parte toda de matemática e tem um ponto importante que fala sobre a importância no ensino fundamental, nos anos iniciais, de assimilar os conteúdos de contagem e organização dos números para as crianças com o que elas têm, com a noção de cotidiano delas. E aí eu penso o seguinte, como nós queremos trazer os jovens e adultos do EJA, que possivelmente já tiveram muitos anos longe da escola, e ignorar essas vivências com essa retomada de conteúdo. Acho que não pode ignorar essas vivências porque são objetivos diferentes os alunos do EJA com os alunos, por exemplo, do ensino médio no ensino regular. São objetivos diferentes, são vivências diferentes. Eu também fiz e também tem essas opiniões diferentes entre eles, né? Como eles veem a escola. E eu vejo também essa relação nesses textos. Essa vivência matemática nos anos iniciais, essa matemática do cotidiano para as crianças são importantes, mas não só nos anos iniciais, também no ensino médio, também no ensino de matemática financeira, também tem que ser mais palpável a matemática. E eu também vejo isso, não de forma tão clara, mas o Enem tem colocado enunciados que aproximam da realidade. Um dos Enems passados, por exemplo, colocou inclusive um jogo do Minecraft, né? Então eu vejo a preocupação em deixar os enunciados, deixar a matemática um pouco mais palpável da realidade das pessoas. Eu acho que, não sei se a intenção é deixar ela menos inacessível, né? Essa visão de matemática ser difícil, ser completamente abstrata, mas eu acho que aproxima da realidade, é uma forma de facilitar também o aprendizado. E é isso. Ok, Camila, obrigada. Isadora, por favor. Oi, gente, tudo jóia? Tá dando para me ouvir? Tranquilo. Eu sou nova aqui, né? Eu fui matriculada no finalzinho semana passada, de formação livre. Aí eu não me apresentei, eu sou Isadora. Eu faço engenharia elétrica e aí eu peguei essa disciplina para formação livre. Então conta pra gente, o que te fez interessar pela disciplina, Isadora? Então, o que acontece? Agora na pandemia, né, como muita gente sabe, um monte de aluno de escola pública ficou sem aula. E aí eu estou num projeto voluntário que é para dar aula de matemática, via videoconferência, para um aluno que eu estou mentorando, e ele é lá de Salvador, e ele está no 3º ano. Basicamente é isso. Tipo assim, a ideia do projeto não era eu dar aula, né? Era eu tirar a dúvida. Só que assim, a pessoa, para ter dúvida, ela tem que ter, assim, uma matéria, alguma coisa. Então acaba que eu fiquei meio tipo, nossa, tá, não sou professora, como é que eu vou dar aula, né? Faço engenharia, tipo, nada a ver. Eu já tive contato, né, assim, em grupo de mentoria, na minha escola, onde eu estudava, mas assim, nunca fui professora, né? E aí eu aproveitei, né, que estava ofertando essa matéria para formação livre, e aí pensei, acho que poderia me ajudar um pouco em questão de aprender um pouco mais de didática, um pouco mais a lidar com ele também, né, entender um pouco do contexto dele, porque assim, no início eu tive muita dificuldade, sabe, porque ele não sabia matemática básica, ele está no 3º ano, tem 17 anos. E aí, tipo assim, eu tive que passar por fração com ele, por potenciação, sabe? Umas coisas que pra mim são muito, tipo, claras e que pra ele não é nada claro. E aí, tipo, foi todo um desafio, né? E claro, assim, eu fui pedindo dica pra gente que eu conheço que dá aula e tudo mais, tentando construir e melhorar meu relacionamento, mas aí eu tô procurando evoluir, né?
Então, deixa eu aproveitar e dar as boas-vindas aqui para a Isadora, a Giovana, o João Marcos e o Fernando, né? São os 4 alunos que se matricularam nos últimos dias, certo? Certo, obrigada, professora. Obrigada. Vocês querem continuar falando? Vocês estão com a mão aí? Fiquem à vontade. E, a gente, mais uma vez, fique à vontade para ligar a câmera para a gente conversar se vendo, tá bom? Se for possível. Mas aí, só continuando, aí agora eu vou falar dos artigos, né, que é o mais importante. Aí, assim, foi meio corrido, eu tive que fazer o negócio da BNCC e do artigo, tipo, tudo no mesmo dia, né, então foi meio, tipo, li o artigo rápido e tal, dei uma refletida, mas, assim, como eu fiz muito rápido, eu não parei para pensar tanto. Só que a coisa que mais, assim, me causa, tipo, identificação, né, com o que eu já vivi, principalmente com esse aluno que eu tô pegando agora, é justamente isso, né? O que eu falo é autoridade. Para ele, ela, não tô lembrando quem, acho que foi a Silmara que falou. Essa aqui, eu não sei, não tô lembrada. Foi alguém que falou aí. Essa questão de você. De você ser sempre uma autoridade, né? Então, assim, ele tá confiando em tudo que eu falo. Mas, assim, eu sei que ele só tá confiando. Eu não queria isso. Eu queria que ele entendesse, sabe? Que eu acho isso mais importante. E aí, como que eu consigo me aproximar do contexto dele? Né? Como que eu consigo passar isso de uma forma para ele que ele entenda? Eu lembro que antes dele também eu já tinha ensinado para uma aluna de escola pública, mas ela estava no 8º ano e ela estava aprendendo justamente isso de número negativo, né? E isso não entrava na cabeça dela de jeito nenhum. E tipo, eu ficava, gente, como que eu vou explicar para ela o que só, tipo, como é que eu vou explicar esse conceito para ela, né? Como é que eu vou fazer uma coisa palpável? Aí, tipo, eu pegava, sei lá, os objetos e falava, ah, não, agora você tá, por exemplo, eu tô te devendo uma caneta, sabe? Nesse conceito, tipo, tô devendo. Tipo, ah, eu vou te dar 3 canetas, mas eu só tenho 2, então eu vou ficar te devendo uma. Esse devendo é menos um. Eu ficava tentando falar umas coisas assim pra ver se ela entendia, mas é tão difícil se conseguir apresentar um conceito abstrato desse pra uma pessoa, ainda mais quando ela é pouco instruída. Eu lembro que quando eu comecei a aprender número negativo, eu não entendia de jeito nenhum. E eu sou uma pessoa que tem uma base muito boa, sabe? Então é tão difícil, é um desafio tão grande, e eu acho que é tão importante, assim, principalmente quem está lidando com essas pessoas, estudar ao máximo para conseguir se aproximar ao máximo da realidade deles, sabe? Então eu achei um artigo muito interessante, porque ele mostrou justamente isso, né? Que as 2 meninas, elas estão lá fazendo uma conta, e tipo assim, para elas não faz sentido dar negativo, mas elas aceitaram que deu negativo, elas entenderam, sabe? Elas abriram mão de entender para aceitar. E assim, eu sinto que até eu faço isso na faculdade às vezes, quando tem uma matéria muito difícil. E eu acho assim que isso é o caminho errado, né, do ensino. Acho que todo mundo que está ensinando tem que buscar fazer com que a pessoa entenda, não com que ela só aceite. Aí eu achei muito interessante por isso. Eu achei que assim, abre muitos olhos, né, nesse sentido, faz a gente perceber o tanto que isso é assim, comum e como é importante. Basicamente isso aí. Eu estou até pegando aqui o trecho do artigo em que as autoras vão lá para a antiguidade. E aqui, por exemplo, né, ela fala aqui, né, que esse outro artigo que ela cita, né, Fernandes, de 2004, lembra a dificuldade dos pensadores europeus em relação ao conceito de número negativo. E aí elas continuam fazendo essa discussão histórica, né, sobre o conceito de o zero, né, os números negativos. E aí, essa parte que eu marquei aqui em amarelo, né, essa breve incursão na história da matemática ocidental hegemônica que o texto de Fernandes nos proporciona, vem aqui nos mostrar que as dificuldades em se relacionar com os números negativos não são restritas a nossos alunos e nossas alunas da EJA, e tampouco aos estudantes da educação básica em geral. Então, existe uma dificuldade histórica com relação a esse assunto, né? A matemática como campo do conhecimento demorou, historicamente, a organizar isso aí.
Tanto que no livro que eu vou começar a trabalhar com vocês na próxima semana, né, esse aqui do Bento de Jesus Caraça, Conceitos Fundamentais da Matemática, ele vai abordar, vou só adiantar um pouquinho aqui para vocês, ele vai abordar os conjuntos numéricos na ordem histórica em que eles aconteceram, né? E o conjunto dos números negativos é a última coisa que aparece na discussão ali do livro, né? Primeiro ele vai discutir os números naturais, depois os racionais, todos positivos, tá? Os naturais positivos, né, que ele considera de 0 a 0, 1, 2, 3, etc. Que exatamente tem essa discussão, esse nó histórico, né? Então, a gente olhando historicamente como a coisa aconteceu, ou então olhando para os exemplos que as autoras trouxeram, né, das duas alunas que pensaram o problema, pensaram o exercício no seu contexto, no seu cotidiano, para interpretar aquilo ali, e depois muda para a lógica da matemática para dar uma outra resposta, isso é comum, né? Então, quando para a gente isso já é mais familiar, porque a gente foi criado, né, junto com essa matemática. Agora, os alunos de EJA, por exemplo, têm uma vasta experiência fora da escola, né? Que a gente deve considerar também nas nossas aulas, né? E ali, no caso das autoras, a gente nem vê o professor como que atuou naquela situação, né? São as autoras, né, na pesquisa que vão realçar esse problema, né? Então, um professor desatento, né, pode pensar assim, 0 menos 1 é impossível. Não, isso aqui, né, na matemática é assim que fazem, passa batido, sem dar muita atenção para a questão que as meninas colocaram a partir do contexto delas, né? Então, eu acho que o primeiro ponto aqui é esse, né, que as autoras estão dando ênfase para um problema que é importante para a gente que é professor e que muitas vezes passa batido, né? Deixa eu passar aqui, então, a palavra. Finalizando o raciocínio, só para eu terminar e acabar. E esse ponto realmente foi o que mais me chamou a atenção, e eu acho que uma coisa que, assim, ajuda muito é você mostrar para ele que você também passou por essa dificuldade, sabe? Para ele ver, tipo, ele não é burro de ter essa dificuldade, ele não tá... É uma coisa normal, sabe? Então, você sempre enfatizar isso. Eu falo, nossa, mas número negativo é realmente difícil. Quando eu aprendi, não é que é difícil, mas quando eu aprendi, eu demorei a entender. Para ele ver que, assim, que você não é um bicho de 7 cabeças para entender aquilo, e que não é difícil entender aquilo, sabe? Uhum. Bacana, Isadora. Giovana, por favor. Oi, tudo bem, professora? Baixa a mão, tá? Por favor, para a gente... E levanta quando estiver falar. Pera, o que você falou, professora? Eu não ouvi, não. Não, quem já tiver falado, abaixa a mão porque eu estou organizando aqui as falas. Obrigada. Vamos lá, Giovana. Eu me apresento igual a Isadora ou não? Não precisa. Sim, pode se apresentar. Ah, tá bom, então. Eu, na verdade, faço medicina, só que eu trabalho com monitoria de matemática em cursinho, dou algumas aulas particulares também. Aí eu achei interessante, assim, eu procurar saber mais dessa questão de didática, essas coisas assim. Meu irmão já fez essa matéria, ele que me indicou ela. Acho que ele fez com você, professora, inclusive. Acho que não, porque é a primeira vez que eu estou dando essa disciplina. Deve Ah, ter é? sido. Mas ele teve de funções, não foi essa, foi de funções, eu acho. Ah, tá. Funções comigo. Eu já dei essa disciplina. Quem que é seu irmão? Ele chama Ricardo Peixoto. Ah, sim. Pô, irmã do Ricardo. Sou... você conhece ele? Entrou com... A Jussara ele entrou comigo e a Jussara deu aula pra gente quando a gente era calouro. Entrada de... 2016. Não é nem bonito falar 2016, foi nem me fale. Eu fiz função com ele também, com a professora também. Nossa, pois é. Fina, ele... Eu gosto... Bacana, gente. Ele me indicou, falou que a senhora é uma ótima professora, inclusive. Obrigada. Mas acho que é isso que eu tenho para falar, justificar o que eu estou fazendo aqui. Dos textos que eu li, eu achei muito interessante a questão, lá naquele texto da BNCC, que fala da sugestão da interdisciplinaridade, assim.
de aluno compreender a fruição que pode ter da matéria no dia a dia e na hora de estudar as outras matérias. Também eles falam do raciocínio lógico-matemático, que é uma habilidade muito importante, né? E ela pode ser transposta para várias outras matérias, tipo filosofia, tipo a redação, para várias outras. Eu já ouvi, assim, muitas vezes a pessoa falando, tipo, onde que eu vou usar a fórmula de Bhaskara na minha vida? Só que, assim, tem como aplicar essas coisas no dia a dia. Por exemplo, quando você vai fazer camiseta, por exemplo, para a sua turma, aquelas camisetas de equipe, o quanto mais camiseta você faz, mais baixo fica o preço. Aí dá para você fazer a calculação de segundo grau com isso, o número de camisetas e o preço para cada uma. Tipo aquelas... Tem até questão disso parecida, normalmente de ônibus, uns trem assim. Aí, sobre o artigo que eu achei interessante, da frase da menina, né, falando, tipo, como a gente é burra, que a inteligência lógico-matemática, ela é muito mais benquista que todas as outras, e assim, são vários tipos de inteligência que tem por aí, mas ninguém dá valor muito, assim, para quem, por exemplo, é muito bom em história, mas a pessoa é ruim em matemática, você já diz, assim, que ela é burra. E eu acho isso uma falácia bem grande. E aí também no artigo a questão da linguagem matemática e da linguagem cotidiana, eu pensei até naquela questão do paralelo com o uso de variedades linguísticas. Que assim, você não vai dar uma palestra da mesma maneira que você vai falar com um amigo no bar. Então tem que ter esse diálogo entre os dois tipos de linguagem mesmo. Uma experiência que eu já tive também, assim, em aula de aluno, entendo, com número negativo, eu nunca passei por isso, mas já aconteceu de aluno meu perguntar por que 2x mais 1 não dá 3x? E é o momento que eu paro assim e penso, meu Deus, como é que eu vou explicar isso? Aí, o que eu consegui explicar na hora foi questão de falar, pensa assim, você tem 2 maçãs e um carro, são elementos distintos, não tem como você agrupar. Foi isso, assim, que eu tirei da leitura mesmo, achei muito interessante, principalmente o artigo. Legal, Giovana. Muito interessante você estar aqui. Dá um abraço no Ricardo. Tá, eu vou falar com ele. João Marcos, por favor. Boa noite, gente. Vocês estão me escutando? Sim, João. Eu sou da engenharia civil e, na verdade, o que eu queria fazer mesmo era matemática, mas aí chegou no momento da faculdade que eu fiquei com medo de desistir e aí continuei, vou formar e aí estou tentando traçar meu caminho aí para ser professor algum dia. Então, eu já dei monitoria de cálculo aí no FMG durante 3 semestres, já dei algumas outras monitorias, porque eu realmente gosto muito da matemática. Eu queria falar alguma coisa que alguém falou sobre capital cultural. Eu achei interessante essa discussão, porque se por um lado a gente tem que respeitar o capital cultural dos alunos, eu acredito que é função do professor também ajudar a construir esse capital cultural. Então, o ensino da matemática, ele não pode ser só fixado no conteúdo matemático em si. Esse conteúdo matemático, ele vai permear outras coisas de capital cultural. E tem coisas que você não pensa em outras áreas da ciência, é impossível você ensinar alguns conceitos para os alunos. Pelo menos a experiência que eu tive com algumas funções, como logaritmo, umas funções muito assim que causam estranhamento, é muito difícil você conseguir associar isso no cotidiano do dia a dia do aluno. Igual falou, fórmula de Bhaskara. Fórmula de Bhaskara você não vai usar para comprar um pão, para fazer uma conta. Um conceito difícil de você explicar diretamente na vida cotidiana mesmo. Acho que o professor também tem que ajudar a construir esse capital cultural para o aluno conseguir entender coisas muito abstratas. Não sei se estou falando tá certo, mas assim, é um pensamento que eu tive em relação a esse tema. E eu acho assim também que o artigo fez um link interessante, porque ele mostrou que as próprias alunas conseguiram desenvolver e falar assim, ó, a minha matemática aqui, que eu entendo do meu cotidiano, está limitada. Então eu preciso fazer outra coisa e a outra matemática que possa me fornecer alguma resposta. E esse raciocínio dela é o raciocínio que foi feito durante as descobertas, digamos assim, matemáticas, né? E é o que o BNCC fala,
que, por exemplo, quando você vai estudar geometria, você precisa de criar um número ali, que é o irracional. Você precisou de não criar, mas descobrir esse número irracional. Então, é um processo da construção da matemática. Eu acho que essa construção deve ser feita também na cabeça do aluno, o que eu acho que é o difícil, eu acho que é o desafio do educador justamente é construir esses conceitos que deram problema antigamente, as pessoas tiveram que resolver os problemas, e aí a gente está tendo esses problemas hoje quando a gente vai ensinar ou aprender também, né? Mas é isso. Não sei se eu falei muita besteira, mas é isso. Não, João, a gente está aqui para compartilhar mesmo e entendendo junto as coisas. Eu vou furar a fila aqui um pouquinho, né? O Gilson e o Kelvin estão com a mão levantada, com as mãos levantadas, aí daqui a pouco eu passo a palavra para vocês, tá, meninos? Eu vou pegar aqui o conceito que as autoras colocam do numeramento, né? Para a gente. Acho que foi até uma parte que o Gabriel falou aí no início. Aqui. Tá aqui na página 4. Então, que elas estão adotando a expressão práticas de numeramento para se referir a práticas sociais que, permeadas pela cultura escrita, mobilizam conhecimentos relacionados à quantificação, ordenação, organização dos espaços e das formas, mensuração, tratamento da informação, etc. Se a gente olha para essas palavrinhas aqui, né, quantificação, ou seja, quantidade, ordem, organizar o espaço, né, para saber se localizar e se mover num espaço, né, bidimensional ou tridimensional, medir, tratar a informação, tudo isso tem, a gente consegue perceber relações com o que a gente chama de matemática. Certo, gente? Né? Quantidade, ordem, tal, são ideias bem próximas da matemática, mas elas são mais amplas, né? E as autoras ainda falam das práticas sociais em que esses conhecimentos são mobilizados. E mais à frente, elas falam também que vão analisar aqui como práticas de numeramento as interações discursivas, ou seja, as conversas, né, localizadas socialmente, culturalmente, que essas situações, que nessas situações se estabelecem, onde estão em jogo valores, crenças, estratégias, critérios de avaliação, padrões de comportamento e representações dos alunos e das alunas em relação à matemática. Então, a gente vê aqui que é uma relação, uma forma de entender bem mais ampla disso que a gente consegue identificar como matemática, mas que não é necessariamente reconhecido como matemática, mas são práticas de numeramento. E isso ao fazer essa ampliação, as autoras acolhem mais um conhecimento que é construído na vida pelas pessoas e que estão próximos da matemática. Né? Então, ampliar a visão de matemática. Porque se a gente olha para a matemática como ciência, como campo do conhecimento, ela começou há não sei quantos mil anos atrás desse jeito também, né? Com as pessoas tendo necessidade de contar, de medir, de organizar dados, né, de alguma forma. Então, o que essas práticas de numeramento estão trazendo hoje para a gente é um reconhecimento na escola das práticas que historicamente deram origem à matemática. Mas a matemática é velha pra caramba como ciência, então ela foi sendo elaborada, ela foi sendo passada a limpo e ela foi também sendo polida pela história. A matemática que chega aqui pra gente é a matemática dos vencedores da história.
né? Por exemplo, se os povos da América tivessem derrotado os europeus quando os europeus invadiram a América, será que a matemática nossa que hoje seria a mesma? Né? Se eles trazem, as autoras trazem um exemplo no texto também de como um algebrista chinês, lá, né, na época de Galileu, olharia para a matemática da época de Galileu na Europa. Né? O algebrista chinês, né, pelo relato que elas trazem aqui, tinha técnicas muito mais ágeis, né, para calcular algebricamente. Eles tinham símbolos. Né, tá, cadê? Aqui, olha. Elas citam aqui o Fernandes, né? Aí tem também uma dificuldade em lidar com o zero, um obsessivo horror ao vazio, né, que ao se depararem com o zero, com o nada, né, com o vazio. Então, esse artigo aqui mostra para a gente a origem histórica, cultural da matemática se fazendo presente na sala de aula, no caso aqui da EJA. Então, a gente tem que pensar assim, que essas meninas fizeram algo errado. Não, eu acho que elas estão fazendo alguma coisa que está dentro do contexto delas. A gente vai falar com essas meninas, olha, isso aqui, esse conhecimento é primitivo, esse aqui que é o bom, esse aqui que é o correto, né? A gente vai continuar, vai perpetuar uma exclusão na escola, né? Então, o que as autoras estão propondo, e ao mesmo tempo a gente não pode deixar de discutir com esses alunos a matemática que é valorizada no mundo do trabalho, a matemática que é usada na sociedade para organizar o mundo financeiro, etc. Porque se a gente deixa de falar disso, eles vão ser excluídos por outra forma. Então, a gente acho que o que elas falam é da gente proporcionar um diálogo desses diferentes conhecimentos, né? De abrigar, de levar para a sala de aula, de considerar ali, de acolher o conhecimento que elas trazem e o conhecimento matemático da escola, porque dependendo do contexto é mais prático usar uma ou outra. E as alunas da pesquisa aí foram super hábeis nisso, né? Elas primeiro tentaram resolver o exercício no contexto delas, e aí depois elas lembraram de uma outra lógica, né? Bom, aqui nessa lógica matemática a gente consegue fazer essa conta 0 menos 1, tirar 1 de nada, né? E o resultado é menos 1. E é isso que as autoras estão incentivando, esse trajeto, essa conversa, esse diálogo entre diferentes matemáticas. Eu queria chamar a atenção também sobre a ideia de contextualizar. Contextualizar é uma palavra muito comum na escola, né? E a gente quer dar sentido para um conteúdo, e aí, para dar esse sentido, eu vou contextualizar. E tem muito essa ideia de ensinar o conteúdo matemático escolar e buscar exemplos fora da matemática em que aquele conteúdo se aplique. Então, é um percurso de dentro da escola para fora da escola. O que aconteceu no artigo foi o contrário. A concepção dessa conta aí que as alunas tinham, elas trouxeram de fora da escola para dentro da escola. É um trajeto oposto ao contextualizar. Tá? E as pesquisadoras, no caso, acolheram a fala delas, né? Acolheram a compreensão que elas tinham daquela conta ali. Beleza, então, Gilson, Kelvin, depois Raimundo. Boa noite. Boa noite, você está me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Sim. Então, acho que eu tenho que me apresentar também, né, igual tá todo mundo fazendo. Eu sou do matemática, eu estou no 4º período. Então, sobre esse negócio, sobre o artigo de numeramento que o pessoal diz,
Eu gostei bastante dele, principalmente porque ele valorizou também as experiências pessoais, né, das pessoas que ele citou, né? Mostrou o exemplo aqui da menina que tinha um problema em aceitar a ideia de números negativos. E a gente, assim, muitas vezes a gente teoriza sobre como deve ser um método ensinado na escola de aula, né? A gente, na verdade, chuta, né? Às vezes tem gente que fala que a gente tem que levar do abstrato da matemática para contextualizar no concreto da vida da pessoa. Tem gente que pensa ao contrário, que a gente tem que ensinar o aluno a abstrair o concreto concreto, né? Mas, na verdade, querendo ou não, isso tudo passa, tudo isso é chute que a gente faz o tempo todo, porque não tem problema nenhum, que eu chuto, todo mundo aqui chuta o tempo todo, cria tese de como que a gente acha que pode resolver o problema. Mas eu acho que algumas coisas muitos dos problemas que a gente pode resolver procurando a história deles. O zero, ele teve que ser aceito em algum momento por alguém, por algum grupo, em alguma comunidade. E ele teve de alguma forma as pessoas aceitaram ele, e a partir dele vieram os números negativos. Será que se a gente não voltar na história mesmo, precisa da origem do zero, de como ele foi aceito nas primeiras sociedades, e como que essa ideia começou a ser aceita no mundo ocidental? Será que a gente não encontra essa resposta não hoje em dia? Porque parece que isso é meio apagado nos artigos que a gente estuda, né? A gente sabe muito da história dos números negativos, né? Que eles vieram depois dos números, até inclusive dos números racionais e irracionais. Porém, a gente não sabe exatamente como que essa história se deu. E a gente sabe muito bem que a história do ser humano importa muito, porque ela fala sobre os valores dele, fala sobre o que ele pensa, sobre o contexto social que ele vivia. E, assim, eu não conheço muito bem sobre a história dos números e ainda estou aprendendo, mas eu lembro que, ao estudar outras coisas além do que a gente vê nesse artigo, fala que o zero começou a ser aceito na região da Índia, justamente por uma questão cultural, por uma questão religiosa deles. Isso realmente importa para o raciocínio da matemática. As questões pessoais das pessoas, porque as pessoas precisam aceitar a lógica, né? A lógica, assim, ela precisa ser aceita, né? Então, assim, acho que seria bom se a gente procurasse também dessa forma, voltar na história dos números negativos, dos número zero, poder entender um pouco mais de como esses números começaram a ser introduzidos no mundo ocidental, de como ele ganhou espaço no mundo científico como um todo. Sim, Gilson, e as autoras até fazem essa conexão, né, com a história da matemática. Mas é importante a gente lembrar que a história que chega a gente não sabe se foi o que realmente aconteceu, né? É a versão, como eu disse, a versão dos vencedores, né, que chega até a gente. Mas, assim, mais do que... E assim, a gente pode usar a história para compreender as dificuldades ou as diferentes compreensões, né, que as pessoas têm daquelas situações ali, mas não como uma forma de dizer para os alunos que o que eles estão fazendo está certo ou errado. Entendeu? Isso que eu acho que é a principal mensagem que o artigo da Ana Rafaela e da Ação trazem para a gente, que é da importância de valorizar os diferentes conhecimentos, as diferentes matemáticas. E se a gente olha lá para aquele documento, para a BNCC e para o documento do PISA, eles falam em a matemática, né, dos alunos ter que saber aplicar, resolver problemas da realidade usando a matemática. Eles assumem apenas uma matemática. Quando no nosso mundo, na rua, no cotidiano, existem diferentes maneiras de matematicar, né, de fazer matemática, de fazer medidas, de ordenação, etc. E aí o que as autoras estão chamando a atenção é para a importância da gente colocar em diálogo na escola essas diferentes maneiras de matematicar. Essa que é a principal mensagem, eu acho, do artigo.
Kelvin? Oi, boa noite. Boa noite. A última aula eu não estava presente, então eu queria falar só um pouquinho. Eu sou da matemática também. Bom, eu entrei na matemática justamente porque eu gosto muito. Entrei assim, querendo saber tudo, né? Impossível. E eu tenho experiências meio que pontuais, dando aula para crianças. Também já ajudei pessoas mais velhas, assim, EJA mesmo. Tipo umas tias minhas, bem mais velhas, que estavam voltando para o ensino médio, teve uma que desistiu de novo e pediu minha ajuda. E assim, eu acho que essa não é muito o meu lugar de fala do EJA, assim, porque eu não tenho muito contato. Meu contato é mais com criança, que, como você bem falou aí, no artigo ele até cita no final que é um pouco diferente, porque lá eles pegam um contexto que já está formado na vida deles e trazem para a escola. E com criança, meio que a gente vai formando junto com eles a visão que eles vão ter de mundo. Então, assim, quando eu vou dar aula para um aluno, eu tenho que contextualizar e trazer essa matemática abstrata para o concreto. E quando a gente está com um adulto, ele já tem uma visão concreta e a gente tem que levar para o abstrato o que ele já tem. Então, é bem diferente, assim, a abordagem. Então, eu não tenho muito contato com isso. Mas com os poucos que eu tive, por exemplo, com a minha tia, falando também dessa parte de Bourdieu que eu vi na Sociologia da Educação, eles têm um pouco de... como que eu posso falar? Eles julgam de uma forma negativa a cultura matemática que eles têm e coloca a da escola, o acadêmico, muito elevado. Tanto que no artigo a gente vê elas se depreciando por não ter feito do jeito, entre aspas, correto. E eu acho que, assim, é uma coisa que acontece muito na matemática, uma valorização extrema do abstrato, que está, tipo, colocado como o mais certo, o mais inteligente, aquele que consegue fazer o abstrato. E o concreto, que é muito importante, mesmo por uma questão de motivação, fica um pouco apagado nisso tudo. E até esse contexto de letramento, que eu não entendi muito bem o conceito, mas eu acho que ele vai muito para essa parte de aplicação de entendimento num contexto. E daí eu vejo isso um pouco escasso, até porque as pessoas não têm muita representatividade quando está estudando matemática. Porque, pegando o que você falou de ser uma matemática dos vencedores, mostram as pessoas com resultados prontos, como se elas tivessem desenvolvido super rápido aquilo que elas construíram. Então a pessoa pensa que, se eu não consigo fazer isso rápido, conseguir o resultado certo, eu estou errado, eu não sou inteligente. Quando, na verdade, eu vi muitos debates ao longo da história, principalmente com a aceitação desses números mesmo, negativos, os números complexos, ao longo da história, quando eu estudei. Muitas pessoas não aceitaram, muitas pessoas que a gente olha e fala assim, meu Deus, esse cara é um gênio. Ele imediatamente ele não aceitou aquela ideia nova, aquele conceito que estava sendo trazido ali naquela situação. Então, acho que essa parte de mostrar isso fica muito rasa na escola e não fica para a pessoa. E nisso de EJA, eu vejo que as pessoas têm essa resistência de ir para lá aprender isso, porque elas não veem a aplicação, não veem como aquilo pode ser útil para elas também. Então, eu acho que aquele artigo eu gostei bastante, principalmente fazer uma análise de um diálogo simples de quatro falas e extrair isso tudo de lá, assim, todo esse contexto, toda essa ideia, toda essa teoria que a gente observa mesmo e a gente consegue ver junto com eles, com aquela análise. Então, acho que é isso que eu tenho para dizer. Bacana, Kelvin. Eu acho que a sua fala deixa bem explícito aí para a gente a questão da matemática e poder, né? Quem sabe matemática tem poder. Então, e quem não sabe matemática quer atingir aquele poder, né? Igual você deu o exemplo, né? Que as pessoas do EJA querem aprender a matemática escolar porque valorizam ela muito mais e acabam se desvalorizando, né? Então, tem sempre essa questão do poder envolvido com a matemática.
E nós, como professores de matemática, somos instrumentos de poder. E muitas vezes instrumentos de opressão, porque conhecemos matemática e usamos isso contra os alunos, né? Como forma de exclusão, como forma de desvalorização do conhecimento deles. E eu acho que uma das coisas que esse artigo me provoca essa reflexão sobre como eu devo me posicionar, eu, professora de matemática, devo me posicionar diante do conhecimento do outro, do meu aluno, né? Eu estou autorizada pela academia, pela matemática escolar, a disseminar um certo conteúdo matemático que é tido como oficial. Mas isso não me dá o direito de colocar num nível inferior como errado ou como de menor qualidade o conhecimento que o outro tem. Então, o artigo nos chama a atenção para a importância de olhar para esses diferentes conhecimentos como igualmente importantes. Cada um tem a sua importância num certo contexto. E se os alunos do EJA, né, no caso do exemplo, têm dificuldade em compreender a matemática escolar, o fato da gente conectar com a realidade dele pode ser uma ponte importante, né, uma estratégia aí para a gente trabalhar com outra matemática, mas sempre com essa ideia, são lógicas diferentes, dependendo do contexto que eu tiver, eu vou usar uma lógica ou outra, certo? Então, a sua fala, Kelvin, me remeteu muito a essa discussão aí do poder envolvido com a matemática, e é importante que nós, professores, estejamos atentos a isso, né, para não reproduzir essa exclusão, essa opressão por meio da matemática. Exatamente. Raimundo e João Marcos. Boa noite, o som tá bom agora? Tá dando pra... Certo? Então tá assim, eu no geral nesse texto das moças aí, da prática de campo, eu tive dificuldade em geral nesse texto, porque é a primeira vez que eu leio esse tipo de texto 100%, acho que eu li um pouco a iniciação matemática com a senhora, mas 100% aberto, assim, é difícil você entender qual a moral da história. Como já foi muito explicado aí o meio do texto, né, o conflito de realidade com as moças, que elas tiveram que reconstruir, então eu vou para a parte que eu tive dificuldade e tal, eu acho que inclusive fiz uma pergunta incluindo isso. É a conclusão do texto. Eu reli essa conclusão umas 5 vezes. Eu acho que eu posso estar falando bobagem, mas eu acho que a conclusão dá a entender que existe uma espécie de guerra fria na sala de aula de matemática dele. O aluno ele se protege, ele reconstrói, ele se apropria. Tem aquele caso clássico do aluno que se esconde. Então, como é que o texto fala? Apropriação. Ele usa umas coisas lá que dá moral. Práticas de numeramento. Que apropriação. Como é que é mesmo? Eu esqueci os conceitos e tal. Mas, negociação, negociação é um deles lá. E que no final esses conflitos naturais aí podem ser potencializados com alguma coisa dialógica, prática dialógica. Esse dialogicismo, não sei se era simplesmente eu abrir o dicionário para entender o que essa palavra significava, mas não parece ser simples, né? Está se tratando de pedagogia. Eu fui pesquisar o que era dialógico e abri um texto de 30 páginas da USP lá. Aí eu fui desesperado filtrando o que eu podia aprender lá. E tem um método de ensino dialógico, que pelo que eu pude entender lá da minha leitura rápida dessas 30 páginas, é uma quebra desse protocolo já clássico de aula expositiva, você incutir no aluno a reconstrução do conhecimento e tal. Assim, eu tive dificuldade nessa parte, dificuldade com o texto em geral. Foi mais confortável para mim ler a BNCC, e eu fiquei surpreso da BNCC, assim,
o principal foco norteador da BNCC ser tratar da modelagem, da contextualização, inclusive tem um tanto de sub-áreas para isso. Como é que é? Formular, empregar, interpretar. E tem umas sub-áreas lá para dar um diagrama, para contextualizar, e tem vários tipos de contextualização, seja no âmbito pessoal, né, quando o aluno vai fazer a prova, ou também no âmbito profissional, âmbito científico, etc. E tem aquelas categorias lá, né, os níveis dos alunos. Eu acho que quando eu moleque eu fizesse essa prova, eu nem ia aparecer lá, eu ia ser -2, naquela prova do PISA lá. Mas é isso aí. Isso que a senhora falou lá, de recomendar a leitura do PISA, exatamente isso aí. Eu achei interessante aqueles negócios, aquela escala. Eu acho que quando criança eu nem ia aparecer nela. Eu fiquei surpreso com aquilo, que eu nunca tive essa coisa de metodologia, modelagem ao longo da minha vida. Sempre foi o que eu aprendi a minha vida inteira, foi só algoritmo e decorar algoritmo, nunca nada foi contextualizado e tal. E, de certa forma, me deixou feliz esse seu principal foco norteador lá do PISA desde 2003. Então, eu não tenho mais nada de rico ou interessante para falar, eu encerro aqui. Obrigado. Obrigada, Raimundo. O texto lá do PISA apresenta uma escala de proficiência, é uma maneira de medir o quanto que o aluno sabe de matemática. Mas o que a gente está ponderando aqui é que as aplicações, né, o uso da matemática em outro contexto, etc., que é discutido lá no PISA, é sempre falando da mesma matemática, dessa matemática escolar, acadêmica, né? E aí eu coloquei, né, alguém no início da conversa aqui falou assim, não sei se a intenção era relacionar os dois. Sim, a intenção era relacionar letramento matemático com o numeramento, para mostrar exatamente dois pontos de vista diferentes sobre o trabalho em sala de aula com a matemática. Um que toma por verdade uma matemática, essa matemática escolar, que é natural para a gente, porque ela faz parte da nossa formação desde a infância, nós estamos nos preparando para ser professores dessa matemática, etc. Então, ele toma essa matemática e meio que impõe a todos, né? Imagina, Brasil, de sul a norte, de leste a oeste, com toda a sua diversidade cultural, social, etc., e para todos é imposta uma mesma matemática, né? E aí, na hora que eu falo isso, eu não estou falando vamos excluir essa matemática e fazer as matemáticas culturais. Não. Por isso o diálogo, Raimundo e turma, né? Da gente colocar em diálogo essa matemática que é reconhecida oficialmente com a matemática de cada grupo cultural, né? Eu lembro, gente, uma vez eu estava construindo um cercado para um jardim, com uma paredinha, né, na minha casa, conversando com o pedreiro, e aí a gente queria construir um quarto de círculo. E aí lá fui eu, matemática, com minha visão de régua e compasso, e ele, o pedreiro, com a experiência dele, né? E aí a gente conversando e negociando, né? Assim, o meu jeito poderia ser o mais correto matematicamente, meu círculo ficaria perfeito, mas onde é que eu ia arrumar um compasso daquele tamanho para fazer? Ele tinha uma técnica muito mais prática do que a minha para resolver aquele problema, né? Depois que a gente conversou, eu falei, gente, eu queria ter uma filmadora aqui para gravar essa conversa nossa, que é de uma riqueza etnomatemática, assim, fantástica, porque primeiro eu comecei conversando sobre o jardim, depois eu estava conversando sobre matemática com ele, sobre etnomatemática, e é disso que esse artigo está falando, sabe, do conhecimento que as pessoas têm das suas práticas sociais, e que são importantes, igual eu estou falando, ali naquele contexto, a matemática que o Valdeci conhecia era muito mais rica do que a minha, porque dava conta de fazer uma coisa que a minha não dava. Eu sou teórica matematicamente, eu preciso de um compasso para desenhar um círculo. Ele não.
Então, um quarto de círculo, no caso. Então, é disso que esse artigo está falando, sabe? Da gente acolher, da gente olhar para essas outras práticas como legítimas na sala de aula. E sem excluir uma ou outra, sem dizer que uma é certa, outra é errada, que uma é pior e outra é melhor, mas de colocar todas para conversar. O que cada uma dá conta de fazer ou não dá conta de fazer. Né? Então, acho que é abrir esse olhar para as diferentes culturas, para as diferentes maneiras de produzir matemática na sociedade. É disso que as autoras estão falando. Então, para o pessoal aí da engenharia, da medicina, que está se aventurando pela sala de aula de matemática, a gente começa aqui dizendo, olha, não existe só uma matemática, tá? Existem várias matemáticas, infinitas matemáticas nas práticas cotidianas. E é importante a gente ouvir essas matemáticas diferentes para poder entender como que esses alunos, como que essas pessoas, essas meninas, esses adultos estão entendendo aquele problema matemático, que a gente, com o olhar matemático, olha de um jeito, resolve de um jeito, mas ele também tem uma solução, ele também tem um jeito de pensar aquilo. Então, vamos nos ouvir, né? Ou ouvir o aluno para saber como ele entende aquilo, como ele resolve aquilo, e mostrar para ele, falar com ele, olha, eu estou pensando assim, e aí juntos construindo um diálogo nesse sentido, Raimundo, um diálogo aí entre diferentes conhecimentos. Entendi, obrigado. E isso, assim, é uma mudança de paradigma nossa que é muito grande, tá? Porque a gente, até hoje, a gente vivia nessa ilha, né? Acha que só existe uma matemática. Isso não é fácil para mim também, né? Todo mundo tem assusta quando escuta essas coisas, né? Mas assim, quando a gente se abre para ouvir o outro, a coisa começa a fazer diferença. Bom, então aqui o João Marcos e o Fernando. Ou só o Fernando? Professora, está o pessoal me ouvindo? Sim. Então, eu peguei essa disciplina como formação livre. Acho que é eu e mais 3, a Giovanni, mas umas pessoas que eu não lembro o nome. Então, eu faço filosofia. É um ponto, assim, que eu acabei iniciando o bacharel da matemática, era do PICME. No final, acabei por fazer formação livre da filosofia. Gostei, mudei totalmente de vida. Tipo assim, tô desde 2018 na filosofia. Comecei matemática há muito tempo, medalhista na UBMEP, acabei, não sei, chegou no ponto na universidade que eu já estava, tipo assim, tão saturado, já sentia mais aquele ritmo, já estava totalmente... Quando eu saí daquele ambiente, de certa forma, foi a melhor coisa que eu fiz. Agora eu estou voltando, entre aspas, que fui fazendo algumas matérias da matemática nesse intervalo como formação livre. Então, estou meio que voltando a vivenciar, estou gostando muito. Também fui professor de um cursinho, de cursinho popular antes, aqueles cursinhos populares. Fui professor do Humanizar por 1 ano, na Fafiche. Também dei aula no outro cursinho que era na UFOP, quando eu fazia física lá, outra fase da vida, que 2 semestres da física. Então, tipo assim, minha vida foi desde 2015 da graduação. A galera tá desde 2016 aí, tá bem ainda. Brincadeira. Então, eu acabei mudando tantas vezes assim, as coisas. Você está experimentando, né, várias coisas para poder decidir, né? É assim mesmo. E nesse processo, pelo menos ao longo desse processo, muitas vezes a gente está pautado para ensinar alguém ou para fazer algo, a gente está pautado na nossa experiência pessoal. E muitas vezes a nossa experiência pessoal ela é limitada, ou seja, a gente não tem o global junto de tudo. Então a gente tem o que a gente vivenciou. E o mesmo vai ocorrer com o aluno, se você pensar na prática. Por exemplo, assim, o problema é esse. Muitas vezes os pais não dão conta de um filho, 2 em casa. Estão loucos para mandar para a escola, para se livrar da quarentena agora. Meu Deus, volta às aulas, os caras não estão aguentando. Aí a gente tem que, quando a gente como professor, a gente vai pegar o quê? Uma turma com 35, 40 alunos. Cada um num ritmo. Cada um com uma criação, com uma estrutura social, uma condições. Ou seja, pré-conhecimentos vindos anteriores, de cada um de uma forma.
E na hora que a gente vai explicar algum conteúdo, mostrar algo, ou seja, aquela experiência da pessoa vai interferir tanto nela, que às vezes a gente quer digitar um ritmo, parece que é uma música. Você quer sempre ter uma batida. E o problema é que vem as emendas, os livros, o conteúdo que você tem que dar, pelo menos você tem que preencher o diário de classe, você tem que preencher, que é uma emenda que tem quilômetros, e você consegue cumprir o quê? 200 metros, e os caras te falam que você tem que correr 5 quilômetros no ano. Ou seja, você não dá conta, todo mundo explode, o aluno, o professor, e vai ficando todo mundo para trás daquele ritmo. Eu acho que está mais na construção das nossas escolas, da nossa estrutura, e que a gente não consegue observar as diferenças entre as pessoas, e distinguir, e esse ritmo acaba atrapalhando muito. Eu gosto muito de Aristóteles, quando ele fala das ciências práticas, teoréticas, e eu esqueci qual outro. Fernando, a gente não está te ouvindo. Eu gosto muito, por exemplo, de Aristóteles, que eu acho que você, tipo assim, quando ele fala das ciências práticas, teoréticas e produtivas. Ele fala aqui, por exemplo, assim, as teoréticas, as teorias, a gente tá querendo simplesmente a teoria por ela mesma. Seria como demonstrar um teorema. Você quer demonstrar o teorema porque você tem assim, isso aqui é eterno, eu demonstrei o teorema que eu entendi ele, você tem tudo empolgação, você fica feliz, porque ele vale naquele conjunto, naquele espaço que você está falando. Por exemplo, na geometria plana. Beleza, então vale aqui sempre. Duas retas paralelas. Agora você muda para o plano, às vezes você coloca num espaço, num conjunto, ali, você fixa aquilo ali vale para sempre. Então a gente acaba meio que falando, é bonito, é elegante. Mas quando a gente vai para a parte prática, de tentar colocar na prática, ou fazer algo que nem você citou, eu te dei uma surra que, tipo assim, pô, doutorado não valeu nada, mestrado, ou seja, 30 anos de academia, não sei quantos professores, ou seja, se você percebeu que é algo prático, o cara nunca sentou numa cadeira, às vezes, ali tem quarta série, oitava série, no muito, seja, a gente percebe muito que às vezes das experiências que vocês citaram todo mundo antes, que é um ponto importante, muitos outros pontos importantes. E a forma também que a galera falou do EJA, principalmente a galera que teve contato com o EJA, que eu achei um ponto muito importante, porque eles pegou pessoas que tinham uma experiência prática incrível. Ou seja, o que eles tinham que fazer o máximo ali era citar contas de banco como exemplo, mostrar saldo positivo e negativo, citar, por exemplo, supermercados, mostrar porcentagens de produtos, olha, um produto com desconto de 20%, um produto com desconto de... mostrar diferença, sabe? Coisas que estão bem cotidianas a eles, e fazer uma boa introdução, porque não adianta tentar chegar lá e tacar o X lá. E o X? Tacar um X, tacar um Y. Como... Ou mesmo perguntar, né, para ouvi-los, né? Ao invés da gente, professor, ficar tentando encontrar exemplos que são da vida deles, né? É uma boa ideia. Você pode tacar exemplo de um contexto de um pedreiro, às vezes que você sabe, de um padeiro, às vezes lá, de alguém ali. E aí, do nada, você pode assim, você mostra alguma ideia, e aí você consegue exemplificar isso aqui, galera? Alguém? Outra pessoa vai exemplificando, quando você vê naquele diálogo ali, como pessoas mais adultas, e você consegue controlar a conversa, você consegue desenvolver muito melhor esse processo de construir números, de construir ideias matemáticas. Vão evoluindo, mas agora se você tentar construir ideias, tentar partir de um plano, vamos dizer assim, de superior, aquele plano complexo, teorético, bem de teoria mesmo, e mandar para baixo, eu acho que é impossível, ou seja, meio que uma sequência, mas não há uma sequência também no conhecimento em nada. Não é uma sequência de desenvolvimento das pessoas, mesmo até a própria humanidade, o que a gente faz, por exemplo, no cálculo, por exemplo, a gente aprende limite, derivada, integral. A história é o contrário. A integral foi construída primeiro, depois veio a derivada, depois veio o limite, depois veio Van Strass, veio o pessoal que formalizou os números reais, ou seja, totalmente... Eu lembrei disso na hora que alguém falou do logaritmo aí. Logaritmo, historicamente, foi criado antes do que de função exponencial, porque tinha aplicação prática, mas foi uma invenção para suprir alguma necessidade prática. E hoje em dia a gente reverteu, né? Eu costumo falar que nos livros a gente tem a matemática passada limpo. Ela não foi estruturada, construída daquele jeito ali, né? Ela vem muito de necessidade cotidiana, de
de investigações, né, depois como campo do conhecimento, e aí depois que as ideias são elaboradas, que conseguem chegar a algum resultado, você começa enunciando teorema, tal coisa acontece, quando na verdade você enunciou o teorema no final das contas, você primeiro percebe uma maneira de justificar aquele resultado ali, e depois você se dá conta de que demonstrou um teorema. E nos livros acontece, a matemática está passada limpo, né? E na escola a gente vai apresentar as coisas, os resultados matemáticos, na ordem que está nos livros. Então, tem esse choque aí entre as dificuldades históricas e as dificuldades que os alunos têm, né? Naquele próprio conhecimento, né? Eu gostei muito desse passado a limpo que você falou. Ou seja, passar algo a limpo. Um teorema, você passa ele, o teorema enuncia ele com 2 linhas, demonstra em 5, 6. Aí você vai descobrir historicamente demorou 30 anos, 40, às vezes 200 anos para chegar naquele lugar ali. Ou seja, você perdeu tanta riqueza daquele conhecimento da parte prática, de alguma coisa que poderia fazer melhorar o entendimento histórico, melhorar as coisas, então você acaba perdendo no processo de letramento. Da maneira como ele foi construído, né? Construído por seres humanos que concordavam, discordavam, entravam em debates, procuravam aplicação prática, né? E aí a matemática, dessa forma, ela vai se afastando do mundo concreto. E aí a gente apresenta para o aluno essa matemática abstrata, ele não faz conexão alguma, né, com a vida dele, porque é o que a gente mostra para ele. Gente, peraí. 10h20. É 10h20 aqui no meu relógio, Raimundo. Onde que... E tem uma contagem do tempo aqui. A nossa aula já está em 1h e 22 minutos. Bom, isso me lembra aqui que a gente já pode ir encaminhando para a conclusão. Tem o Fernando, não sei se o Fernando concluiu, o João Marcos também com a mão levantada. Professor, eu vou concluir segundo a ideia que eu estava querendo dizer. Simples quando você simplifica muito, reduz muito, perde conhecimento histórico, perde tudo, e tenta desenvolver numa sequência totalmente rápida, fazer algo muito grande. Por exemplo, você produzir uma coisa que produziria em 1 mês, calmamente. Em 1 hora, as coisas se produzem muito rápido, as coisas muito rápidas. E com uma única visão mostrada do mundo, de alguma coisa, você cai nesses problemas, você perde muitas pessoas ao longo do ensino, muitas coisas. É basicamente isso que eu estava querendo mostrar. Vou falar um pouco. Joia. Obrigada, Fernando. João? Não, eu queria só falar que no final das contas, a discussão que a gente está tendo é justamente a discussão da ciência e outros conhecimentos de outras culturas, né? Porque a nossa ciência, ela rasga muitos conhecimentos de outras culturas que não as nossas, que foi o exemplo que ela falou do chinês lá, que ele era muito mais versado em números negativos, que a gente chama de negativos, do que o matemática lá europeu. Então, acho que esse embate da sala de aula nada mais é que o e as forças hegemônicas que vão ter todo o tempo e que percorrem a nossa vida, quando a gente vai para o mercado de trabalho, quando a gente vai até no churrasco de família, que a gente vai ter esses embates aí o tempo todo. Então, no final das contas, a sala de aula é uma representação do mundo, então a gente tem que tentar entender que o mundo é mais diverso do que só academia, né? Exatamente. A questão é, nós como professores, que somos de alguma forma autoridade ali, nós vamos acolher as diferenças ou excluir, ou agir como opressor e excluir as diferenças que estão ali, né? Então, eu vou deixar essa pergunta aí para a gente pensar ao longo do semestre, do nosso semestre maluco. E assim, é uma discussão que eu tô propondo para a gente levar ao longo do semestre, quando a gente estiver discutindo detalhes, né, que é a parte que a gente vai entrar agora, sobre os números em si, mas eu sempre vou colocar essa pitadinha cultural, social, diversificada, tá, de cada conjunto numérico, e com certeza a gente vai também considerar
a matemática escolar, a matemática acadêmica, mas sempre lembrando que ela é uma matemática. Eu acho importante eu deixar claro aqui qual que é a minha posição. Para mim, a matemática é uma construção humana, construída nos embates históricos, que, né, como qualquer conhecimento humano, que traz os interesses, as vitórias, né, das pessoas que de alguma forma tinham poder, e ela não foi descoberta, tá? A matemática é uma invenção humana. Para mim, isso na minha concepção, na concepção filosófica que eu aceito melhor, né? Que eu acho que faz mais sentido para mim. E, então, como ninguém é neutro, eu não posso aqui assumir uma posição de neutralidade com relação à matemática, né? Então, eu acho mais justo, mais honesto com vocês eu deixar claro qual que é a minha posição e a gente vai ter esse bate-bola aí o semestre inteiro, tá bom? Acho que tem um recadinho aqui. Ah, tá. O pessoal que entrou agora por último, é o seguinte, a gente tem tem os grupos no WhatsApp para organizar os seminários, tá? E aí o meu convite é para que vocês e a turma da tarde façam grupos misturados, tá bom? As duas turmas estão juntas lá no Moodle e aí, como a turma da tarde de 5 horas é muito maior do que essa nossa turma, alguns seminários vão ser apresentados na turma da noite. O pessoal da tarde vem para a noite para apresentar os seminários. Então, dá uma olhadinha lá naquele arquivo avaliações, que ali eu explico mais ou menos como é que é cada seminário e tal. Aí dá uma olhadinha lá para a gente se organizar, tá? Tudo bem, então, gente? Da conversa, né? Então, obrigada, tá, gente? Eu vou encerrar aqui a gravação e lembrando que toda vez que a gente tiver encontro síncrono, a gravação vai ficar lá no Moodle. E olhem sempre a programação, o cronograma da disciplina. Agora mesmo eu já coloquei lá uma versão atualizada, porque à medida que a gente vai conversando, eu vou sentindo o que é mais interessante trazer para a nossa discussão aqui. Beleza? Então, boa noite para todas e todos. E terça-feira que vem a gente se encontra novamente, mas aí às 19 horas, tá bom? Boa noite, professora. Obrigado, viu? Obrigada a você. Boa noite, professora. Foi um prazer. Tchau.